Eu queria que você abrisse comigo a palavra no livro de 1 Samuel. Obrigado, Alisson. Enquanto você está abrindo a Bíblia, as crianças de 3 a 11 anos, 3 a 11, podem ir aqui para a saída da igreja, que o departamento infantil preparou um lindo culto com uma temática e uma metodologia de ensino voltada para as crianças. A semana passada, o pastor João da Cruz deixou alguns desses folhetos. É o SILCE, Seminário Integrado de Libertação e Cura Interior. Esse seminário não é da nossa igreja. Nós estamos cedendo o espaço físico para a realização desse seminário em julho. Então, em julho, nós vamos ter um seminário aqui de 13 dias. Não são 2 mensagens, são 13 mensagens de 2 horas cada mensagem. Nós vamos varrer os escombros da tua alma e arrancar de lá tudo que o inimigo escondeu e que prende, machuca, destrói. E nós vamos, em Cristo, profetizar muita libertação dentro da igreja. Tem muita gente com o coração amargurado, entristecido, e isso é ferramenta do diabo para poder prender crentes para não terem uma vida plena. Eu não vou estar ministrando. Esse seminário, mais uma vez, volto a dizer, não é da nossa denominação. Ele é interdenominacional, mas a liderança que organiza esse seminário é lá de Imperatriz, no Maranhão. Se juntaram com pastores aqui de Olinda, Paulista e Pernambuco, uns 30 pastores, e eles estão trazendo para cá, em julho, cerca de 1.500 pessoas de fora. E nós vamos pegar aí umas 300 pulseiras. O seminário todo custa R$50, só para tirar os custos de passagem aérea, hotel, e as ofertas que se dão a esses 13 pregadores, que eles vêm de todos os estados, e não fica nada aqui, nós só estamos cedendo o espaço. Mais uma vez eu volto a enfatizar isto, mas eu oriento a você se inscrever, é algo que vale a pena, amém? Eu acho que é isso. No final eu dou mais algumas informações. Capítulo 30 de 1 Samuel. Eu acho que a poeira do que está acontecendo aí está afetando minha garganta aqui. Mas bora marchar, né? Se a mulher marcha, por que eu não posso marchar? Mulher marcha, eu marcho também, né? Capítulo 30 diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi
se esforçou no Senhor seu Deus. Queria que você lesse comigo essa última frase do versículo 6. Diga: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Querido Deus, dá-me forças, sabedoria, até forças vocais. Sinto minha garganta cansada por causa dessa poeira e sinto dificuldade até em falar, mas me dá forças e condições de pregar a tua palavra, sabedoria e unção para que eu possa abençoar a vida de irmãos e irmãs que aqui estão e que vieram de suas casas com o propósito de ouvir a tua voz e a tua orientação para as suas vidas. Eu peço ao Senhor que abençoe a todos os que aqui estão, dando agora, ó Deus, atenção, dando agora a cada um deles sentimento de obediência, submissão, que ninguém converse, que ninguém tenha conversas paralelas para não roubar a atenção de ninguém, mas que todos estejam cativos à tua voz e à tua direção nesta noite. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Antes de pregar, eu queria dar uma informação seguinte. Eu tenho recebido algumas reclamações em alguns lugares da igreja de pessoas que durante o culto e as mensagens conversam muito. Ao invés de ouvir a palavra, permitem que aves de rapina roubem a palavra e ainda atrapalham outras pessoas de ouvirem. Então, se alguém do teu lado está... Você diga para ela assim: irmã, faça um favor, deixa eu ouvir a palavra. Se você não quer ouvir, vá para casa, mas não roube de mim a atenção de ouvir a palavra, porque eu não entendo o que passa pela cabeça de alguém, ou se alguém tem um assunto mais interessante neste momento do que se não ouvir a palavra de Deus. Então fiquem atentos. Eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas que não conseguem se concentrar na palavra, porque ou atrás ou do lado tem sempre alguém conversando. Então, se você tem essa prática, mude. E se alguém perto de você tem essa prática, com amor, peça para essa pessoa parar. Amém? Com amor e com respeito. O texto do capítulo 30, como eu fiz pela manhã, lendo o Salmo de Davi e explicando o contexto histórico, eu vou ter essa mesma preocupação hoje à noite. Expliquei para os irmãos que todo o texto ele precisa ser analisado em 3 áreas. Todo pregador precisa, ao transmitir a palavra, ele tem que ter a preocupação de trazer essas 3 informações: a área histórica do texto, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e quando aconteceu. A parte literária do texto, quem escreveu, qual a finalidade, qual foi a forma, se foi uma metáfora, se foi literária, se foi poética, e finalmente a parte teológica, ou seja, o que é que o texto diz para mim nos dias de hoje. É uma aplicação prática, é você transliterar o que aconteceu há milhares de anos atrás, que não fez parte do teu contexto de vida, contextualizar na sua vida para os dias de hoje. Então, qual é a parte histórica desse texto? É o período do Reino Unido. Saul é o seu rei. O povo pede um rei e Samuel, com muita reserva, escolhe um rei de alta estatura, um rei de boa aparência e de uma envergadura que impressionou o coração dos israelitas, Saul. E todos conhecem a trajetória de Saul. Nesta parte da história, Saul estava perseguindo Davi. E é bem importante frisar o seguinte: no início da fuga de Davi, sendo genro de Saul, casado com sua filha, com a filha de Saul, e Davi resolve fugir sozinho. São os momentos em que Davi escreve os salmos mais profundos da sua vida. Os primeiros anos de fuga, sozinho pelo deserto,
fugindo de um exército de quase 100 homens que o perseguia, ele escreve os salmos mais profundos, mais densos, mais complexos da sua vida, como por exemplo o Salmo 23. Nesta parte da história de Davi, nessa parte da perseguição de Saul, Davi já está numa situação melhor. Ele já tem 600 homens que lhe servem e que caminham com ele. Ele já tem constituído para ele 2 novas esposas, deixou a filha de Saul no reino de Saul, e agora ele já tem mais 2 novas esposas, uma que foi constituída de uma forma até sábia por esta mulher, a mulher de Nabal. Quando Davi está com seus 600 homens, acampado no vale, e os animais de Nabal, com os seus pastores que pastavam ali, Davi, diz a Bíblia, que ele servia como um muro de proteção. Ninguém vinha para roubar os animais de Nabal, porque Davi espontaneamente se ofereceu para proteger os pastores e os animais de Nabal, sem Nabal saber. E chega num determinado momento daquela proteção, morando no campo, que Davi manda alguns dos seus soldados ir à casa de Nabal pedir, quando ele poderia ter pego, quando ele poderia ter invadido os rebanhos de Nabal e pegar a quantidade de ovelha e vaca que ele quisesse. Ele protege sem nenhuma intenção, e ele manda soldados ir a Nabal e dizer assim: olha, pede para Nabal algumas ovelhas, para que nós possamos nos alimentar. E Nabal é duro com os enviados de Davi, de forma muito dura e grosseira. E os enviados de Davi voltam para dar a notícia a Davi, e a mulher de Nabal, sem que Nabal saiba, ela mata alguns animais, bota em cima de alguns cavalos, e ela vai ao encontro de Davi, porque Davi já estava vindo para destruir toda a casa de Nabal, e ela pede clemência, misericórdia, ela oferece os animais que Davi pediu, mas em seguida Nabal chega a morrer, e vendo uma mulher sábia, Davi pega essa mulher de Nabal e constitui por sua esposa. Ele está peregrinando pelos campos com os seus 600 homens que ele arrumou na caminhada da vida. Eram homens maus, provavelmente assassinos, ladrões, que pela fama de Davi foram se agregando-se a Davi e formando um exército. No texto de 1 Samuel 30, ele já tem esposas, filhos e filhas. Todos os 600 soldados de Davi já constituem família. O que é que Davi faz? No capítulo 29, Davi tem uma ideia. Ele vai a um dos reis dos filisteus, chamado Aquis, alguém que ele respeitava e que ele mantinha um relacionamento, e ele pede a Aquis, o rei dos filisteus, que lhe arrume um pedaço de terra, porque ele está cansado de correr de Saul. Ele não quer enfrentar Saul, ele não quer batalhar com Saul, ele não quer lutar com Saul. Então, todas as vezes que Saul sabe que ele está em determinado lugar, envia o seu exército, Davi tem que fugir com seus filhos, filhas e soldados. E Aquis dá uma terra, se não me engano, em Ziclac. E Davi se estabelece ali com seus 600 famílias. Ele, suas 2 esposas, filhos e filhas, os seus soldados, esposas, filhos e filhas. O que acontece para que os amalequitas conseguissem invadir a terra de Ziclac, onde Davi começou a habitar por 1 ano e meio? Davi morou ali em Ziclac. Por que Davi é pego de surpresa? Se você for ler o capítulo 29 e o 28, é uma das primeiras vezes que o Samuel, ele gasta quase 4 capítulos para falar de uma batalha. No capítulo 28, ele narra a trajetória de Saul para entrar nessa guerra. Como que Israel, tendo o seu rei Saul, vai para entrar nessa batalha contra os filisteus. É a história de Saul consultando a pitonisa, a adivinha, algo que Deus já havia reprovado, mas Samuel havia morrido,
E aí Saul vai a pitonisa, a uma mulher adivinha, e lá tem um texto que, para quem ler sem muita profundidade e conhecimento, choca, porque o texto diz que o espírito de Saul subiu, de Samuel, subiu e falou com Davi. Depois eu explico com mais detalhe essa questão de Davi ter consultado essa pitonisa, essa adivinha, essa feiticeira. No capítulo 29, acontece um fato que é onde eu quero me deter mais do que no capítulo 30. Davi se oferece. Os filisteus vão lutar contra os israelitas. Davi é israelita. Davi é da linhagem de Abraão. Ele era judeu do judeu. Ele habitou, viveu, está fugindo de um rei ciumento, mas ele é israelita. E agora, como israelita, tendo seus homens consigo, em gratidão ao rei Aquis, que o acolheu, e que por um tempo Saul deixou de persegui-lo, porque agora para atacar Davi, Saul tem que passar também pelos filisteus. E esta guerra provavelmente deve ter sido uma tentativa de Saul de atingir e alcançar Davi. E Davi se oferece ao rei Aquis, que o tem por muito respeito e por muita fidelidade, e o rei Aquis aceita que os 600 homens de Davi fiquem na retaguarda do exército filisteu, ou seja, Davi vai lutar contra o exército de Deus. Mesmo tendo um rei que consulta uma adivinha, mesmo tendo um rei que já tinha perdido a unção, mas aquele é o exército de Deus. No meio do caminho, já próximo da batalha, os príncipes dos filisteus perguntam ao rei Aquis: o que é que este homem faz vindo à guerra conosco? E o rei Aquis diz assim: ele veio para nos ajudar contra os israelitas. E os príncipes dos filisteus dizem assim: não, quem garante que durante a batalha ele não se revolte, se levante contra nós? Ele é israelita. Davi não é aquele que matou o nosso gigante Golias. Davi não é aquele que Saul matava 1000 e Davi matava 10.000. Nós não queremos ele conosco. Pode mandar eles voltarem. E Aquis, com muita reserva, cuidado, fala com Davi, convence Davi, e Davi volta para casa. E é exatamente no caminho de volta de 3 dias. Lembre que eu estou falando de uma guerra de Israel contra os filisteus. Agora, na volta para casa, os amalequitas estavam invadindo o sul. E na invasão do sul, eles chegam até Ziclac. E o que é que eles encontram em Ziclac? 600 esposas com seus filhos e filhas, totalmente desprotegidas. Por quê? Porque os homens daquela terra, o exército de Davi, está indo lutar contra o exército de Deus. O capítulo 30, até o verso número 6, acontece a tragédia. Menor, porque os amalequitas não fizeram o que sempre faziam. Entrava, passava todos ao fio da espada e queimava tudo o que eles encontravam pela frente. Eles pegaram as esposas dos 600 e de Davi e levaram cativas para suas terras. O texto diz que Davi, quando chegou a Ziclac e viu a cena, ele e os 600 soldados dele choraram até não ter mais força para chorar. Lamentaram, urraram, pensando: o que é que nós fizemos? Davi fica muito angustiado no versículo 6, ao ponto dos 600 soldados de Davi quererem apedrejá-lo, matá-lo a pedra, porque a culpa era de Davi, porque Aquis não havia convidado Davi para ir para a batalha. Davi se oferece por gratidão. Só que no final do versículo 6 do capítulo 30, a Bíblia diz assim: Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele recobra as forças, ele levanta do ânimo,
ele para de chorar. O tempo do choro acabou, as forças foram embora. Agora é tempo de agir, é tempo de reagir, é tempo de se levantar, é tempo de retomar, é tempo de ir buscar aquilo que o inimigo tirou dele. A história diz que Davi pega os seus 600 homens, recupera suas forças, seu ânimo, seu vigor, convence os 600, eles montam os seus cavalos e eles vão de encontro aos amalequitas, eles vencem os amalequitas e eles trazem de volta esposas, filhos e filhas. Por que que isso aconteceu? E aqui eu quero falar sobre coisas que nós vamos, alianças que nós vamos fazendo. Às vezes na caminhada da vida, a gente se associa, a gente se alinha, a gente toma partido, a gente se levanta. Mesmo Saul sendo um rei que Deus havia desaprovado, o exército de Israel não havia sido desaprovado por Deus. Às vezes a gente alça a nossa voz contra A, contra B, contra C, contra igreja tal, contra pastor tal, contra ministério tal, e às vezes até dentro da igreja, a gente está usando dos benefícios, das conquistas que nós tivemos para se levantar contra o exército de Deus. Só que a gente esquece um detalhe: todas as vezes que eu vou de encontro àquilo que é de Deus, eu deixo a minha retaguarda descoberta, a minha casa, a minha família está descoberta para a ação de Satanás. A Bíblia diz: duro ou dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Duro é se levantar contra a noiva do Cordeiro de Deus. O que é que eu aprendo com esse texto? Que em momento algum da nossa vida nós podemos criticar a igreja. Nós podemos ter uma análise crítica, sim, mas uma crítica construtiva. Nós podemos falar de algumas situações, sim, porque nem tudo que reluz dentro da igreja é ouro, e a gente precisa ter uma autocrítica construtiva, mas eu não posso falar mal da igreja, porque quando eu falo mal da igreja, eu falo mal da noiva do Cordeiro de Deus. Foi pela igreja que Jesus derramou seu sangue, foi pela igreja que ele subiu na cruz, foi pela igreja que ele desceu ao túmulo, foi pela igreja que ele ressuscitou. E ai daquele que levantar a sua voz ou a sua espada para lutar contra a igreja do Senhor. Deus não o tem por inocente. A sua casa vai sofrer as retaliações do inferno, porque você abriu brecha e deu legalidade para o inimigo entrar e destruir a sua casa. O que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Às vezes, no conforto de decisões que tivemos que tomar, por termos enfrentado tantas lutas na vida, nós nos associamos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A moça que está na igreja há anos, e graças a Deus que essa é uma comunidade um pouco grande, a gente não tem tanta dificuldade, mas imagine você, uma igreja com 40, 50 membros, que passa ali 20 anos, a igreja não cresce. Com quem essa moça vai casar, se os rapazes da igreja são escassos? Fica sem opção dentro da igreja aí, fica olhando para fora, fica olhando para a faculdade, fica olhando para o vizinho, fica olhando para a escola. As moças e rapazes vão olhando para fora e se alinhando e fazendo associação e relacionamento com pessoas ímpias. Não é que é proibido. Alguém já me perguntou: pastor, o crente pode casar com o incrédulo? Eu disse: pode, mas não deve. Porque Deus diz que aliança há entre trevas e luz. Até para casar com crente hoje, você tem que ver a vida da pessoa. Porque até com crente hoje está difícil, irmão. Porque o camarada é uma bênção dentro da igreja. Lá fora o cabo é um capeta. O camarada bota uma manta de ovelha. Aleluia, oh, glória. Quando assina o papel, meu irmão, a manta da ovelha sai e o chifre do capiroto aparece. E a pessoa diz assim: meu irmão, esse cara durante 6, 7 meses, 1 ano ou 3 meses era uma bênção. Casou,
mostrou quem era. E não é só o cabra, não, é a cabrita também. Você, para casar hoje, você tem que provar a vida. Por isso que é a melhor coisa para se casar, pastor, eu vou namorar com fulano, o que é que o senhor acha? Porque o pastor conhece as ovelhas, irmão. Eu não vou aprovar nem desaprovar. Se eu disser para você assim, vai orar, tu já sabe que o negócio não é bom. Agora, se você assim, ó irmão, bênção de Deus, menina de Deus, menina envolvida, menina de caráter, filha exemplar, uma crente está aqui há tantos anos, nunca me deu uma dor de cabeça, menina que serve, tu pode casar porque vai dar certo. Tu crê nisso? Esse amém foi tão fraco. Os solteiros têm que pensar dessa forma, pastor, o que é que o senhor acha daquele menino? Falei, qual deles? Aquele. Falei, irmão, chegou aqui tem um mês. Sei quem é não. Não conheço família, não conheço a vida, não conheço o caráter. Agora, se tu perguntar para mim, pastor, e aquele menino está aqui comigo há 10 anos? Bom, crente firme, bom filho, bom caráter, servo de Deus. Ele não é muito afeiçoado. Diz que não é uma boa namorada. Mas tu pode ir para valer mesmo, porque o cabo é caba macho, caba crente. É porque as meninas estão sempre querendo. Ó irmão, se eu encontrar um crente bonito, ungido, esperando uma bênção, isso é milagre de Deus. Se eu encontrar uma menina bonita, trabalhando, fazendo faculdade, serva de Deus, cheia do Espírito Santo, meu irmão, se você encontrar, não pense nem duas vezes, já peça para casar logo amanhã. Porque está difícil dentro da igreja. Moças, e aqui nós temos moças esperando em Deus. E tem rapaz aqui olhando para fora, papai. Eu já ouvi acaba dizer aqui para mim, pastor, aqui não tem nenhuma menina para mim. Eu disse, tá bom, Brad Pitt. Cara, parece que é Alain Delon, né? Falei, o que é que tu tens de tão importante que as meninas daqui não servem para ti? Eu fico preocupado quando, isso aqui não é contra ninguém não, viu? Quando eu vejo moças daqui namorando rapazes de fora, tudo bem, se foi na faculdade que encontrou, se rolou um clima, se você orou, se deu certo, vai na tua bênção. Agora é melhor a gente casar com quem a gente conhece do que com quem a gente não conhece. Concorda comigo? Eu já fiz mais de 200 casamentos aqui na igreja. Desses 200, uns 4 ou 5 não deram certo. Porque os outros a gente acompanhou, orou, e vou dizer para vocês, sem nenhuma honra para mim, nem para a pastora, uns 4 ou 5 que deram certo, a gente disse para o rapaz, espera um pouco mais, ore um pouco mais, peça direção a Deus. Não, mas a gente se ama, eu disse, espera um pouco mais. Não, mas a gente se ama, eu disse, então vocês se amam, se responsabilizem pelo seu amor. E 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente está se separando, porque o amor acabou. E amor acaba, O que acaba é a falta de vergonha na cara. Falta de temor a Deus. É ou não é? Porque tu pensa que o meu casamento é um mar de rosas, tem uns espinhozinhos nele. Tem ou não tem, pastora? Tem. Mas tu acha que eu vou deixar ela? Sabe quando eu vou deixá-la? Nunca. Ela vai ter que me suportar até a morte, e eu vou suportá-la até a morte. E eu acho que eu vou suportar mais do que ela, porque ela disse que vai primeiro do que eu, porque ela não quer morrer. Eu não quer que eu morra, porque ela não quer sofrer. Então, se eu tenho mais maturidade, eu sofro. Sou mais tranquilo, eu sou mais sereno. Assim, pode orar a Deus e assim, Senhor, se tu quiser escolher um dos dois, leve ela primeiro. Cuidado com as alianças que você faz no casamento. Cuidado com as alianças que você faz no negócio. Na vida profissional, cuidado. Para você não deixar a sua retaguarda desfavorecida. Cuidado. Até com crente, você tem que ter cuidado de fazer aliança. Porque se tem uma coisa que separa, que cria animosidade na igreja, é quando se faz essas alianças de negócio com crente. Irmão, como crente é difícil. Às vezes tem ímpio melhor no caráter do que alguns crentes dentro da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado. Davi
se alinhou com o rei Aquis, deixou a sua família desguarnecida. Tem algo que Davi fez que eu gostaria que você tomasse sobre você. Quando Davi vê toda a desgraça, as suas casas queimadas a fogo, suas famílias, esposa, filhos e filhos levados pelos amalequitas, ele chora. Irmão, olha bem para mim, que tem um tempo do choro. Todo mundo passa pelo tempo do choro, é o tempo do luto. Não venha pedir para alguém que perdeu um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, no outro dia está aqui rindo, dando glória e aleluia, como se nada tivesse acontecido, porque isso não vai acontecer, tem o tempo do luto. Para falar em luto, eu queria abrir um espaço aqui nessa minha mensagem, que eu não comentei durante o culto, mas sexta-feira agora, se não me falha a memória, um avião saindo de Havana, decolou e caiu, e morreram 10 pastores nazarenos com suas esposas. Eles estavam indo a um encontro de pastores, provavelmente dentro de Cuba. Morreram 10 pastores nazarenos, só nazarenos, morreram 100 e tantas pessoas. 10 pastores e 10 esposas eram nazarenos. Ficaram 10 igrejas sem pastores e filhos órfãos de pai e mãe. Você pode imaginar o clamor que hoje, nesse exato momento, está acontecendo nessas igrejas, sepultando o pastor da igreja, sepultando a esposa do pastor da igreja. Os filhos desses pastores podem ser filhos grandes, podem ser filhos pequenos, perderam pai e mãe. Não peça para esses meninos rirem, porque eles vão ter o tempo do luto e o tempo de redobrar, como Davi teve. Só que Davi era um homem maduro, ele redobra a sua fé, ele redobra a sua confiança. A Bíblia diz que Davi se esforça, ele vai em busca do que o diabo tomou. Deixa-me dizer uma coisa para você: se você quer ter vitória na vida, não espere o céu se abrir, a mão de Deus vir te dar vitória. Esforce-se e vá em busca daquilo que o diabo tirou de você. Não fique chorando, tem o tempo do choro. Bota o joelho no chão, bota a cara no pó. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e comece a declarar. Você viu aquele filme no quarto, não sei das quantas lá? Quarto de guerra, pronto. Aquilo pode ter sido uma ilustração, mas aquilo é verdade. Mulher que perdeu o seu marido, minha filha, vá para o seu quarto e faça do seu quarto uma guerra e vá buscar o seu marido em nome de Jesus. O tempo de chorar acabou, agora é o tempo de guerrear. Davi foi consultar o sacerdote. Pega o efode aí que eu vou conversar com Deus. Deus, eu posso ir atrás? Deus disse, vai que eu vou te dar vitória. Pergunta para Deus, Senhor, tu estás comigo? Eu posso ir, porque tem alguns maridos que não vale a pena ir buscar não. Tem alguns maridos que foram embora, você diz assim, obrigado Jesus, leva essa bênção. Vai na paz, varão de Deus. E tem algumas mulheres assim também, viu? Eu contei aqui semana passada de, não sei se um fato real, uma ilustração, de um marido incrédulo. O pastor contou como se fosse uma verdade, com tanta convicção que eu tomei como verdade. Ele disse que morreu a irmã, líder do círculo de oração, marido incrédulo. No sepultamento, o pastor falou assim, ei, irmã abençoada, essa irmã está no céu, perto de Jesus. Aí olhou para o marido e disse assim, se tu quer ir para o céu, perto de Jesus, tu tem que te converter. O marido disse assim, ela está onde? No céu. Eu quero ir para o inferno, porque o senhor não sabe quem era essa mulher dentro de casa não. Se ela está no céu, eu não quero ir para o céu não, pastor. Deus me livre de ficar perto dessa mulher de novo. O Senhor levou, Deus abençoe. Sério? A outra história, você lembra, contada, que a mulher está lá, a viúva está lá, e os irmãos passando, e ele assim, ei, Jesus Santo, homem de Deus, que homem bom, que perda, que lástima, perdemos um homem tão bom dentro da igreja. Aí a mulher está aqui um pouquinho distante do caixão, e ouvindo aquilo tudinho, ela chama o filho mais velho, e diz assim, meu filho, vai ver se a gente está no sepultamento certo, porque eu estou achando que não é teu pai que está ali dentro não. Porque o cabo é tão bom dentro da igreja, mas quando chega em casa, parece que um capeta entra dentro dele. E o cabo se manifesta, irmão. É horrível. O que eu sou aqui, eu sou na padaria, eu sou na lanchonete, eu sou na faculdade,
eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar, porque eu sou aquilo que eu sou. Eu não tenho duas caras. O que nós somos, somos em qualquer lugar. Amém? O brilho que brilha aqui em mim, brilha em qualquer lugar. Essa semana um rapaz lá da Suíça, que eu fiquei na casa dele ontem, ligou para mim, dizendo assim: pastor, talvez o senhor não tenha a dimensão dos 4 dias que o senhor passou aqui, a importância que foi para mim e minha esposa. Nós estávamos afastados da igreja. Há mais de 3 anos aqui na Suíça, nosso pensamento era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. O senhor não me disse para ir para a igreja assim, com tanta... Mas o senhor, com sua vida e a vida da sua esposa e da sua filha, falaram tanto de Jesus para nós, com a sua simplicidade, que nós mudamos de cidade e hoje nós estamos congregando numa igreja. Ele disse: pastor, a gente não precisa falar de Jesus, a gente só precisa viver Jesus em qualquer lugar. Aonde você for, leve Jesus com você. Tempo de se esforçar, irmãos. A gente canta tempo de restituir. Não é Deus que vai restituir, não. Deus não restituiu nada a Davi aqui, não. Ele perguntou: Deus, tu vai me dar minha família de volta? Deus disse: vou. Fica aí chorando que eu vou buscar a tua esposa. Não, Deus disse assim: esforce-se, levante-se e vá em busca do que você quer. Se você tem uma conquista para conquistar, vá em busca dela. Pare de chorar, pare de lamuriar, pare de reclamar, pare de murmurar. Esse tempo já passou. É tempo de você ir buscar aquilo que foi tirado da sua vida. Eu não sei o que é que a vida tirou de você, mas se é tempo de restituição, você é quem vai buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Davi vai, Davi conquista a sua casa de volta. Segunda coisa: nunca se alinhe com alguém que se levanta contra a igreja. Ah, porque a igreja dali, ah, porque a igreja daqui, porque a igreja dali. Eu saí desse patamar, irmãos. Por muitos anos aqui no bairro, quando a gente estava crescendo, nós fomos chamados da igreja da porta larga. A Nazarena pode tudo, irmão. Liberou geral. E era mentira. Era o diabo jogando no coração do bairro, porque a gente crescia aqui. Todo ano a gente crescia, e a gente crescia, e a gente crescia. E as pessoas, até irmãos de outras igrejas, nos criticavam, porque a gente crescia. Toda árvore que dá fruto recebe pedradas. Nunca fale de igreja com ninguém. Se falar, fale do bem. Mas a igreja é de Deus. Mas a igreja é de Deus. A noiva do Cordeiro não tem que ser apedrejada, ela tem que ser amada e orar para que Deus dê crescimento. Fulano está crescendo, glória a Deus. Cicrano está crescendo, glória a Deus. Porque é reino. Eu só ficaria triste se aqui no bairro estivesse sendo construído um terreiro de macumba para 3.000 pessoas. Aí, meu irmão, eu estava pegando fogo de raiva. Mas eu quero que a presbiteriana, a batista, a congregacional, a casa da bênção, a do amor, a Assembleia de Deus, eu quero que eles comprem 10 casas, derrubem as casas todinha e construam igreja para 20.000 pessoas. Eu fico aqui com o que eu já tenho, eu me alinho para eles, eu luto com eles, porque o reino de Deus tem que ser unido. A gente não pode dividir, o reino de Deus tem que ser unido. Eu não posso me levantar contra o exército de Deus, senão a minha retaguarda fica desfavorecida. Eu quero estar junto com gente que está lutando a favor de Deus e não contra Deus. Feche seus olhos. A igreja é de Jesus. Se ele tem que julgar, tirar, repreender alguém, ele faz. A Bíblia diz assim: olha, cuidado, porque com a mesma medida com que você julga, você será julgado. A ninguém julgueis, porque Deus não te constituiu como juiz, mas como servo. Apenas cresça no lugar que Deus te plantou. Crie raízes.
Esse dia alguém disse assim para mim: pastor, toda árvore frutífera que a gente planta lá no acampamento, ela morre. Eu disse: eu sei por quê. A culpa é minha. Por quê, pastor? Eu disse: porque eu cavei um buraco bem fundo, tirei muito barro e espalhei o barro em todo o acampamento para acabar com o mato. E ficou uma camada de uns 40 centímetros de barro cepado. Então as raízes das árvores pequenas não conseguem perfurar o barro para chegar na terra preta. Então quando for plantar uma árvore no acampamento, você tem que cavar uns 40 centímetros de profundidade para que as raízes cheguem na terra preta. Tem muito irmão que não vinga dentro da igreja porque encontra uma igreja dura, de palavra, de doutrina, de exortação, terra dura. Aqui, meu irmão, para crescer, para plantar, você tem que botar força na fé. Mas aqueles que conseguem romper com a barreira dessa primeira terra dura, veio de incredulidade, veio do mundo, veio das bebidas, veio da mentira, veio da idolatria, chegou aqui, Deus arou a terra, plantou você, meu irmão. Crie raízes, porque quando tuas raízes se estenderem por terras férteis, tu vai dar fruto na estação própria, tuas folhas não vão secar. E a Bíblia diz: tudo, escuta isto, tudo o que tu fizer prosperará. Porque as raízes que crescem as laterais para dar sustentação à árvore, e a raiz central cresce para baixo. Não sei se você entende isso. Toda grande árvore, ela tem uma raiz central que cresce para baixo, vai rompendo o solo até chegar num lençol freático. E lá ela bebe das águas que correm daquele lençol. E as outras raízes crescem para as laterais, para dar sustentação àquela grande árvore. Sabe o que Deus nos ensina? Você tem que ter raízes que crescem para os lados, para sustentar a tua fé. Mas você tem que ter uma raiz que cresce para baixo, que vai buscar lá nos lençóis freáticos do Espírito Santo a fonte da água da vida. A Bíblia diz: Jesus, o trono de Deus, é como um rio que corre do trono de Deus, cujas águas alegram a cidade do nosso Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Você precisa beber e ser regado por esta água que corre do trono de Deus. É por isso que tem cristãos que são firmes, suportam as tempestades. O vento dá, ele balança para lá, balança para cá, mas quando a tempestade passa, ele está de pé de novo. Tem uns que na primeira ventaniazinha que dá, ele já está se inclinando para um pecado, se inclinando para o outro, se quebrando todinho, porque não tem maturidade. Jesus quer nos dar maturidade para a gente suportar os embates da vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar hoje à noite por um grupo de pessoas específico. Gente que está olhando para a vida e dizendo assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Deus está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que fazer e como fazer. Gente que está na igreja, mas os primeiros ventos que dão, vai para um lado e vai para o outro, e não tem maturidade, não tem uma musculatura espiritual capaz de suportar as lutas da vida. Eu disse aqui há umas semanas atrás, fazendo uma pesquisa, eu vi uma reportagem da National Geographic, e eu vi uns pássaros que grudam seus dedos nas árvores, e eles não cochilam, eles dormem a noite toda. E eu disse: meu Deus, como é que esses pássaros dormem em galhos? E o estudioso diz que quando eles grudam as unhas, os dedos e as unhas na árvore, você pode observar que os joelhos deles se dobram.
E quando os joelhos dos pássaros se dobram, eles enrijecem a sua musculatura e eles não caem, porque os joelhos dobrados significam que eles estão firmes na posição que estão. Eu disse: meu Deus, como tu és sábio, porque o crente nunca vai cair se ele estiver de joelhos dobrados. Joelho dobrado é segurança, joelho dobrado é fé, joelho dobrado é dependência de Deus, é musculatura forte para suportar as noites escuras. Nada do que Deus fez foi por acaso. A natureza revela a glória de Deus, e Deus nos ensina através da natureza. Hoje à noite Deus está querendo chamar a gente que tem musculatura, que precisa ser revestida do poder de Deus. Uma musculatura espiritual para botar assim no peito: assim é comigo, Jesus, deixa que é comigo, tu vai comigo e eu vou junto contigo, e nós vamos buscar aquilo que o diabo roubou de mim. Se você quer essa unção de Deus para a sua vida, eu não estou falando de uma oraçãozinha que você vai sair daqui chorando. Eu estou falando de uma oração que o Espírito Santo de Deus vai impregnar, vai imprimir na tua alma uma força e um poder de você se levantar, se fortalecer no Senhor e dizer: daqui para frente, brincaram comigo, daqui para frente, até aqui, desculpa, brincaram comigo, até aqui eu fui peteca de Satanás, mas de hoje em diante eu vou ser instrumento de Deus. Se você quer algo sobrenatural de Deus, pela fé eu quero desafiar você a sair de sua cadeira e vir aqui à frente, que eu vou orar junto contigo. Eu vou me alinhar como Davi se alinhou aos seus 600 valentes, se esforçou, e Davi provavelmente deve ter dito assim: vamos parar de chorar, a hora do choro acabou, a hora da revolta acabou, vamos buscar o que é nosso. E aqueles homens que dobraram as forças foram com Davi e conquistaram de volta a sua família. Hoje à noite é a noite de você buscar em Deus forças, poder, unção, sabedoria, dependência, para dizer para o Senhor: a partir de hoje eu não vou mais permitir derrotas na minha vida. Não por algo que eu fiz, nunca mais os amalequitas vão tomar de mim aquilo que tomaram. Eu venho aqui, Senhor, me recompor diante de Ti. Eu venho aqui hoje à noite, Senhor, buscar de volta aquilo que é meu, aquilo que eu abri, legalidade, eu estou fechando hoje à noite. Eu estou buscando em Ti, Senhor, as minhas conquistas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai querido, Davi nos serve de exemplo hoje à noite, de ações e atitudes. Por gratidão ao rei Aquis, se ofereceu para lutar contra o teu exército, e tu permitisses que o exército dos amalequitas atingisse em cheio a casa de Davi. Porque todas as vezes que assim a gente se levanta contra Ti, a gente abre e legaliza brechas para uma ação maligna das trevas. Hoje à noite, Senhor, nós queremos voltar à comunhão contigo. Hoje à noite nós queremos nos esforçar no Senhor e dizer para o Senhor: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Jesus. Ninguém mais vai tirar de mim aquilo que é meu, aquilo que é teu, Senhor. Teu na minha vida ninguém mais vai tirar. Eu profetizo esta noite que aquilo que o Senhor me deu, ninguém mais toca naquilo que é meu e é teu, Senhor. Eu consagro a minha casa, a minha família, os meus bens, a minha vida, a minha profissão, o meu ministério. Se eu deixei para trás o meu ministério, hoje eu tomo de volta. Nunca mais eu abro a minha boca para proclamar uma palavra contra alguém do teu reino.
Eu não tenho autoridade para isso. Eu não vou emprestar minha boca para ser fonte amarga. Minha boca é fonte doce, de água doce. Se alguém disser para mim assim, mas irmão, a igreja tal, você diz assim: estou orando por eles. Entrei numa casa aqui há uns anos atrás que tinha uma placa que dizia assim: nesta casa não se fala dos irmãos, ora-se por eles. É uma casa de princípio, é uma casa de bênção. Cuidado, não abra a sua casa para falar mal de ninguém. Não abra a sua boca para falar mal de ninguém. Quando você fala de alguém que é crente, você fala da noiva do cordeiro. E eu duvido que se alguém fala mal da tua esposa, tu vai ser amigo dele. Se tu fala mal da noiva, Deus não é teu amigo. E quem falar mal da minha esposa, torna-se meu inimigo. Porque o meu amor por ela supera qualquer coisa, as falhas, as virtudes dela, mas o Deus que ela tem é maior do que qualquer coisa. Pai querido, nesse altar hoje à noite, eu profetizo um tempo de renovo, um tempo novo, Senhor, um tempo de prosperidade, um tempo de colheita, um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de unção. Eu profetizo nesse altar, Senhor, uma nova vida, a vida que nasce do teu espírito, uma vida de paz em meio às lutas, uma vida de alegria em meio às tristezas, uma vida de gozo em meio às tribulações. Eu profetizo que Romanos 8 vai se cumprir nesta noite. Hoje é noite de recomeço. Você crê nisso, irmãos? É noite de recomeço entre você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Se esforce no Senhor e tenha certeza que Deus vai te dar a vitória. Eu não sei como, mas Ele vai te dar. Espera. Porque Deus está se levantando ao teu favor, diz o Senhor dos exércitos. Deus usa até o ímpio às vezes para falar conosco. Deus usou os príncipes dos filisteus, diz assim: volta, manda eles voltarem, eu não quero eles conosco. Imagine se Davi tivesse ido para a guerra e passado mais 3, 4 dias, eles nunca mais iam recuperar esposas e filhos. Às vezes Deus usa até o ímpio para dizer para você: volta, sai daqui. Aqui não é teu lugar. Você no momento não vai entender, mas quando você volta para a origem e o princípio de tudo, você vai ver a bênção de Deus chegando sobre a tua vida. Eu te abençoo hoje à noite, no nome do grande e poderoso Jesus Cristo. Sejam abençoados hoje à noite, toda a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém. Pode sentar, queridos. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Se você sabe, cante. Mas prefiro confiar sem entender. Você crê? Eu creio em ti. Aleluia. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Diga para Deus agora, diga. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar.
e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que é que você tem? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para casa alimentados, fortalecidos, desafiados e certos daquilo que Deus tem para nós. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Quero profetizar uma semana de vitória para você. Eu estou procurando homens para trabalhar voluntário aqui, não tem. Eu fiquei tão feliz, porque todos os homens estão trabalhando. Se alguém não estiver trabalhando e quiser ajudar aqui embaixo, tem trabalho aqui no piso, aqui embaixo. Carregar concreto, tirar as coisas. Qualquer horário que você estiver livre, manhã ou tarde, tem trabalho para você aqui essa semana. Ajudar os pedreiros para a gente ir mais rápido. Amém? É nossa casa, é a casa do nosso Deus. Então, se alguém não estiver trabalhando, que eu estou feliz, que eu chamei, ninguém apareceu, então eu deduzi que está todo mundo trabalhando. Mas se tiver alguém precisando de trabalho, passa no RH da igreja, no Recursos Humanos da igreja, assina a sua carteira e o salário você recebe no céu. Amém? Passa lá no meu escritório que eu assino o seu contrato e o salário o Papai do Céu dá para você. Você está servindo a Ele, não sou eu que vou pagar, é Ele que vai pagar. Amém? Graças a Deus. O irmão Bruno chegou, está onde? Está ali na mesa. Se você quiser pegar um carnezinho com 10, com 20 para levar, para vender lá no seu trabalho, você só vai ter que fazer uma alteração. Está dia 10/6 o sorteio. Você risca com a caneta e bota dia 2, é isso, Bruno? Dia 2 de julho, 1 de julho, primeiro domingo de julho, nós vamos sortear a TV. Você já vai levar a TV para casa para ver o Brasil perder de 7-1 de novo, né? Porque me ajude, se alguém vai perder tempo assistindo essa Copa, me ajude, porque eu não vou perder um momento vendo esses camaradas, bando de gente desonesta que vende a Copa no Brasil. Me ajude. 2014 eu chorei aqui dentro de raiva. Vai botar telão? Vai não. Não tem mais Copa aqui, mas em época nenhuma da vida. Que assiste Copa, assiste em casa. Faça pipoca em casa. Aqui. Quero mais não, estou revoltado com a seleção. Quero mais não. Que coisa terrível. Aquele 7-1 foi humilhante, irmão. Que coisa nojenta. No nosso país. Oxi. Vamos para casa. Senão eu vou pecar aqui no altar. Fique de pé. Tanta bênção, tanta unção. Vou perder a unção aqui no altar. Ah, tá. É sábado agora? Já é sábado. Que dia é hoje do mês?
Próximo sábado, escute bem, 2 horas da tarde para jovens e adolescentes, é isso? A programação é dos adolescentes do distrito, de 11 a 17 anos, mas os jovens podem participar, jovens solteiros, namorados e noivos. É um simpósio sobre sexualidade com a pastora Silvia, pastor Ricardo de Candeia, pastor Iveson, e eu vou estar também aqui com a pastora Ângela. Vai ter debate e vai ter palestras sobre esta área até às 5. Para as 5, os ministérios, fala com o Bruno, nós vamos montar aquelas barracas para vender alimento. Vão vir adolescentes de mais de 50 igrejas para cá. 2 horas no sábado. Eles ficam até 9 da noite, termina de 9, o simpósio termina de 9 no sábado. E a nossa aliança de pureza, os adolescentes da igreja vão fazer aliança de pureza no sábado. De 11 a 17 anos, faz a aliança no sábado. E no domingo, jovens e casais, ok? Então, se você não tem uma aliançazinha, pega uma daquela de 5, 6 reais, compra para botar na mão direita de uma aliança que você vai fazer com Deus. E para os casais, é uma aliança de renovação, de fidelidade. Eu vou dizer 30 anos depois, eu prometo, olhando no zoião dela, te amar, te respeitar, ser fiel a ti, todos os dias da minha vida. Todo ano a gente faz isso. Amém? É isso aí. 2 horas, sábado, adolescente e jovem aqui na igreja. Ok. Paz, igrejas, rapidinho. A gente fez alguns testes com relação aos boletins nos últimos 2 meses, só que a gente fez de uma forma muito aleatória. Foi no aniversário do pastor, Dia das Mães, e o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente só vai ter um boletim por mês, que vai ser entregue a partir do primeiro domingo do mês. Então, no dia de Santa Ceia, a gente vai ter um boletim novo, que vai ser referente a todo o mês de junho, e durante todos os domingos a gente vai entregar o mesmo boletim. Esse boletim vai ser um formato um pouco maior. Então eu quero pedir, por gentileza, eu vou dar um trabalho agora para o pessoal da comunicação. Eu queria pedir para Paulinha, cadê Paulinha? Está aí. Paulinha ali, Tassi e Priscila. Levanta a mão, Priscila. Você pode procurar uma dessas 3 moças e vai dar a elas pedidos de oração. Durante a semana a gente vai colocar no Face também, mas dê a ela o nome, preciso que ore pela minha irmã, pelo meu tio, minha avó, o nome é esse. Dá o nome e a gente vai colocar esses nomes no boletim, na ala de pedido de oração, tá bom? E essas outras informações que vão no boletim, essa semana a gente vai estar confeccionando para no primeiro domingo de junho a gente começar a distribuir e assim sucessivamente, um a cada mês, tá bom? Então, se você tem pedido de oração, além de trazer aqui, informe essas pessoas que a gente vai colocar no boletim e toda a igreja vai poder levar para casa para a gente estar orando durante todo o mês, amém? Eu agradeço. O papai de Lília, cadê Lília? Está aqui ainda, Lília de Kleber, está ali atrás, ele está entubado no UTI com problema respiratório, e nós estamos pedindo, como é que é o nome dele, Lília? Wellington, irmão Wellington. Ele forneceu por muito tempo aqui a mim areia, tijolo, ele é representante, é o papai de Lília, ele está entubado e elas estão orando para que ele possa sair da respiração mecânica para ir para uma respiração normal. Ele está com problema respiratório, né? Em virtude de uma série de dificuldades da vida, cigarro, tudo, mas ele está carente das suas orações. E orem também por essas 10 famílias e 10 igrejas de pastores de Cuba, de Havana, que perderam, provavelmente devem ter septado hoje ou septará amanhã, esses pastores, 10 pastores e 10 esposas, de uma vez só. É uma perda irreparável para a igreja e para o reino de Deus. Eles vão ter que ver pastores em outros lugares do mundo para botar no lugar desses pastores, enquanto a igreja não substitui, né? Então a igreja está de luto pela perda dessas 10 famílias, amém? E vamos orar pelo irmão Wellington, que está precisando das nossas orações, amém? Dê uma pegadinha na mão do seu irmão aí, diga assim para ele, glória a Deus, aleluia. Papai do céu, nós estamos pedindo permissão a Ti para terminar este culto. Essa liturgia de culto, é bem verdade que o nosso culto continua no caminho de casa, amanhã de manhã, todos os dias eu estou na Tua presença,
Todos os dias eu te adoro, todos os dias eu falo contigo. Então todo dia eu te cultuo, todo dia eu adoro o teu nome. Mas nesse formato de igreja nós estamos pedindo permissão para encerrar esse trabalho com a tua bênção, com o teu amor, com a tua graça, misericórdia. Pedir que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, as consolações, os dons e os frutos do divino e maravilhoso Espírito Santo, seja com toda a noiva de Deus espalhada sobre a terra, seja contigo e com toda a tua família. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja também contigo, hoje, amanhã, para sempre. Esqueci um detalhe: sexta, 8 horas, encontrão dos casais. Sexta, 8 horas, encontrão dos casais aqui na igreja, tá bom? Deus te abençoe. Paz. É? Amém. Graças a Deus.